Olá pessoal, sejam muito bem-vindas a esse canal. Eu sou Janaína e hoje eu vim falar com vocês sobre parentalidade positiva. Bem, antes de eu começar a falar, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e já clica aqui no sininho para receber todas as novidades, tá certo? Bem, minha gente, parentalidade positiva é um tema novo e não novo para mim. Como é que eu posso explicar? Eu sou assistente social de formação e durante toda a minha graduação, o meu tema de pesquisa foi criança e adolescente. Eu estudava violação de direitos de crianças e adolescentes. E aí, desde aquela época, né, eu já me interessava sobre temas relacionados à violação de direitos, né, sobre a questão da educação punitiva, violenta. Eu já não queria aquilo para quando eu me tornasse mãe, né? Já era um tema que eu tinha certo na minha cabeça de que, opa, não é assim que as coisas funcionam, que devem acontecer. Eu venho de uma formação educativa, né, de casa, né, baseada no machismo, baseado na violência verbal e na violência física. Eu nunca apanhei, mas eu vi os meus irmãos apanhando, né? Então, isso era muito comum e ainda é, infelizmente, comum em muitos lares do Brasil afora. E aí eu já vi isso dentro de casa, não queria que isso acontecesse na minha família, nem com os meus filhos, e quando eu passei a estudar sobre esse assunto na faculdade, isso se fortaleceu ainda mais. Quando eu me descobri grávida, eu passei a estudar, né? Porque se tem uma coisa que eu bato na tecla sempre, é que a gente não nasce mãe, a gente não nasce pai, a gente se torna, a gente aprende a ser todos os dias. E aí eu fui procurar estudar sobre temas que eu nunca havia me interessado em saber. Um deles foi sobre parentalidade positiva, que eu descobri que é uma forma de você educar as crianças baseada no respeito, na compreensão e na amorosidade, no amor mesmo, sabe? Então, esse livro aqui, Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 anos, foi o livro que a porta de entrada para esse assunto sobre parentalidade positiva. Essa parentalidade positiva, né, é baseada nessa disciplina positiva, como educar crianças de 0 a 3 anos e de 3 anos em diante, né, baseada nessa disciplina, de forma respeitosa, de forma compreensiva, não violenta, né, trazendo sempre à tona o melhor que aquela criança pode ser para que ela se torne um adulto que tenha saúde mental, né? Que tenha saúde mental, principalmente. Essa era a minha maior preocupação quando eu me vi grávida, né? Eu disse, eu quero que a minha filha ela tenha, acima de tudo, saúde mental, saúde emocional, porque eu sei os traumas que eu carrego, que eu carregava dentro de mim da infância e o quanto isso me prejudicou na minha fase adulta. Os traumas, crenças limitantes que a gente acha que não tem nada a ver, né, com aquela fase lá da infância, mas tem tudo a ver. A nossa criança ferida, a nossa criança interior, ela vem à tona quando a gente se torna pai e mãe. Eu me vi isso muito na gravidez, né? Muitos medos, muita culpa, muita ansiedade de como ia ser, de como eu ia me ver no papel de mãe e atuar nesse papel, porque eu não queria repetir os mesmos erros que meus pais cometeram comigo, cometeram com os meus irmãos. Então era já uma autocobrança excessiva minha e eu cobrava também do meu marido, porque eu conheço a realidade que ele também foi criado, muito parecida com a minha. Então assim, eu tinha muito medo de não conseguir colocar em prática essa disciplina positiva. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, bem, para vocês ficarem calmas, né? Que, óbvio, a gente vai errar, né? Não tem como não errar. A gente que é pai e mãe, principalmente de primeira viagem, né? A gente não conhece nada, a gente está aprendendo todos os dias. Os nossos filhos aprendem com a gente também, eles aprendem a ser, né? Enquanto se desenvolve nesse mundo. E aí a gente precisa ter primeiro amorosidade conosco mesmo, né? Ter paciência com a gente mesmo, olhar com um olhar mais sensível para a nossa atuação, né? Óbvio que a gente não vai passar a mão na nossa cabeça quando a gente errar e nem vai passar a mão na cabeça dos nossos filhos, não é nessa lógica, não é nesse viés. Mas sim, a gente olhar para o erro como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de fazer de novo melhor, né? E não da forma que a gente tinha feito antes. E foi nessa perspectiva, né, que eu disse, olha, eu acho que esse tema ele é bom
para ser tratado aqui no meu canal, porque existem muitos pais e mães de primeira viagem que não conhecem a disciplina positiva e que esse é um tema muito, muito importante. Se você já tinha esse incômodo dentro de si, né, dizer, eu não quero passar adiante a educação que eu tive, a educação desrespeitosa e violenta que eu tive, eu não quero passar adiante, mas eu também não sei fazer diferente. E aí eu aconselho a vocês, e é um conselho de mãe para mãe, né? Que a gente invista em livros, que a gente invista em conhecimento, que a gente estude, minha gente, porque nem todos os assuntos estão dados. A gente precisa procurar de verdade, trocar figurinhas com outras mães, né? Porque nem sempre, mesmo a gente estudando, mesmo a gente estando munido de informação, a gente vai acertar. E aí quando a gente tem o apoio de outras mães e diz assim, ó, você errou, tudo bem, mas aí calma, a gente consegue fazer de novo, utilizar sempre do perdão, utilizar sempre da fala para você nomear os seus sentimentos, do autoconhecimento, minha gente, uma coisa que é muito importante. Eu passei a cuidar de mim, da minha saúde mental, mais ainda quando eu me vi grávida. Eu já comecei esse processo novamente de autoconhecimento enquanto eu estava grávida e eu continuo, porque a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa saber aonde é que dói na gente e aonde que aquela atitude do nosso bebê, da nossa criança, né, ela serve como um gatilho para ativar coisas que a gente não gosta, que a gente, né, que a gente acha desafiador. Então a gente precisa ter autoconhecimento, principalmente eu bato muito nessa tecla. Saúde mental e autoconhecimento é extremamente necessário. Na verdade, disciplina positiva, parentalidade positiva é muito mais sobre nós, adultos, do que sobre as crianças. Porque as crianças, os bebês, estão aprendendo, minha gente, eles estão em fase de desenvolvimento. Eu já sabia disso lá na faculdade, né, quando a gente lutava contra a redução da maioridade penal e afirmava, batia nessa tecla, dizendo que o adolescente ele ainda não tinha o seu psicológico totalmente formado, a sua personalidade totalmente formada aos 16 anos. E a mesma coisa com o bebê. De 0 a 3 anos, o bebê está descobrindo o mundo, descobrindo o seu corpo, né, as suas mãozinhas, os seus pezinhos, está descobrindo os sentidos, né? Descobrindo tudo. E a gente precisa ter muita paciência. Quando a gente fala em birra, vai ter um vídeo aqui só falando sobre birras, né? Que a gente aprendeu, né, com as nossas mães, nossos pais, que birra era uma coisa para desafiar o adulto. A criança, ela está sendo teimosa, está sendo desrespeitosa porque ela quer ser afrontosa. Na verdade, não é assim. A criança, ela não quer afrontar os pais, a criança não quer ser desrespeitosa, até porque elas nem sabem o que é isso, não sabem o que é verbalizar o que é isso, o que é desrespeito, né? Na verdade, eles estão expressando o que eles sentem e eles não conseguem expressar de forma coerente, padronizada, muito organizadazinha, como a gente adulto quer que seja. Eles vão expressar da forma que eles sabem, e é na base do grito, é na base do choro, é na base do jogar as coisas para o alto, é assim. Então, quando a gente tem informação, a gente sabe que aquela atitude que aquela criança, aquele bebê está tomando é da fase, da idade dela. Não é uma coisa para me afrontar, não é uma coisa para me desrespeitar. E aí, o que é que a gente faz? Respira 10 vezes, se for possível. Respira, bebe uma água, sai de cena quando tem oportunidade, depois volta com a cabeça no lugar e age, né? A gente não pode, obviamente, deixar que os nossos filhos tomem conta da situação, né? Porque a gente precisa impor os limites, mas impor limites de forma respeitosa e de forma que ele aprenda com aquela situação, né? Outra coisa muito importante é os nossos exemplos. Minha gente, criança, bebê, aprende com os nossos exemplos. A gente pode falar 1001 coisa com eles, a gente pode dizer 1001 coisas com eles, valores, como devem agir, como devem falar, eles só vão repetir o que a gente faz. Isso eu aprendi e já internalizei aqui dentro. Só vão repetir, porque criança repete o que o adulto faz. Quando a criança vê a mãe lavando o prato, a criança quer lavar prato também. Quando a criança vê o pai mexendo em alguma coisa, ela quer mexer também, porque ela quer repetir o padrão dos adultos, ela quer ser igual aos adultos, aos pais, e os pais são a referência maior daquela criança, daquele bebê. Então, se eu quero que a minha criança, que o meu bebê, seja educado, seja respeitoso, seja amoroso, seja uma pessoa fácil de lidar, né? Embora tenha que considerar, obviamente, a personalidade dele e tal, isso parte do meu exemplo, de como eu trato as pessoas, se eu sou respeitosa ou não, se eu
faço o que eu mando ele fazer, se eu jogo lixo onde deve ser jogado, se eu lavo o meu prato, se eu não lavo o meu prato, se eu coloco a minha roupa no lugar certo. Tudo isso são exemplos que a criança vai seguir e que a gente vai achar bom no futuro, porque além de criar um adulto responsável e ativo, proativo, né, de poder fazer as coisas, né, por ele mesmo, a gente vai estar dando autonomia para essa criança, não vai deixar ela ser educada de forma passiva, né? Eu vou lá e faço tudo para a criança. Não, obviamente, de acordo com a idade dela, a gente vai dando pequenas responsabilidades para essas crianças, para que elas se tornem, para que elas se sintam, né, pertencentes daquele meio, atuantes, participantes, né, e autônomas acima de tudo. Então é muito importante que a gente aprenda sobre esse tema. Eu indico muito a leitura desse livro aqui, tá? Eu vou falar muito ainda sobre ele, porque dentro dele tem vários assuntos que a gente gosta dentro da maternidade. Mas por hoje, nesse assunto parentalidade positiva, o que é, né, que é a temática do vídeo, que é parentalidade positiva, é basicamente isso. É uma forma de educar baseada no respeito, na amorosidade, na compreensão e na colocação de limites, sim, mas não de forma impositiva, não de forma violenta, né? A gente tem que aprender, se a gente quer viver numa sociedade melhor, se a gente quer viver numa sociedade diferente, onde os diferentes são respeitados, onde todo mundo pode viver em harmonia, isso começa dentro de casa, começa com a nossa forma de educar as crianças. Então é isso, minha gente, que a gente possa pensar sobre esse assunto. Digam aqui nos comentários se vocês gostaram desse tema, se vocês querem ouvir falar mais sobre esse tema e compartilhem comigo se vocês já colocam em prática a educação positiva, a parentalidade positiva, se vocês conhecem esse tema. Vamos compartilhar, trocar figurinhas, porque eu amo ouvir vocês também. E se você não me segue ainda no Instagram, me segue no Instagram, me segue lá no TikTok, porque também tem muito conteúdo por lá sobre empreendedorismo, sobre muitos assuntos. Tá bom? Um cheiro e até o próximo vídeo.